Ô pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Quando eu faço um circuito elétrico como esse, nós estamos considerando que esse pedaço de fio condutor apresenta resistência? Não. A gente diz que a resistência do circuito está toda concentrada ali, não é? Mas na prática, um pedaço de fio tem resistência elétrica ou não? Sim. Mesmo que pequeno, ele tem resistência elétrica. O homem começou a perceber isso. E para tentar entender como é que funcionava essa história de resistência elétrica em fio, ele começou a fazer estudos. Ele primeiro pegou dois fios idênticos, de mesmo tamanho e mesmo material. Só que um dos fios tinha o dobro do comprimento do outro. Um tinha o tamanho L, o outro o tamanho 2L. O que teu coração diz a respeito da resistência elétrica desses dois fios? Quem que tem o dobro? O de cima. Todos devem entender que resistência elétrica tem a ver com o caminho que tu vai percorrer. Se o caminho é maior, vai dar mais trabalho de vencê-lo. Concorda comigo? Bacana. Nos outros lugares também a galera fala intuitivamente, ah, professor, é o dobro. E se fosse um fio 3 vezes maior que esse? A resistência seria o triplo. Ou achava que era isso, foi no laboratório, mediu e confirmou suas expectativas. Legal. Eu posso dizer que a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento. Tudo bem para vocês? Legal. Aí o homem começou a se perguntar, e se eu pegar dois fios iguais de mesmo material, material X de mesmo tamanho, só que um com uma espessura de área A, uma seção de área A, e o outro com o dobro, mais grosso, com uma área equivalente a 2A. O que o coração de vocês fala quando eu pergunto sobre a resistência elétrica desses dois pedaços de fio? A resistência de cima vai ser maior que a de baixo. Esse vai ter resistência maior ou menor? Bacana, fico feliz. Já não é tão fácil de fazer essa intuição. Vou tentar trazer uma ideia bem criativa para te responder essa questão. Imagina que lá é o polo positivo, aqui é o polo negativo, vou conectar com o fio. Qual seria o fio mais fino possível de se fabricar? De copo. Não estou perguntando material. Como é que seria a estrutura desse fio mais fino que existe? Bem fino. A área é bem pequenininha. Como é que seria a estrutura olhando para esse fio aqui? Fino. Na outra turma ninguém falou também. Seria um fio, professor, feito de uma fila indiana de átomos. Tu concordas comigo? A galera acha engraçado isso, parece bobo, né? No teu computador, cara, os fios lá dentro do teu computador tem 3 átomos de espessura. Não é tão engraçado, é real, é fato. O teu computador apresenta fios lá dentro dele, dentro do chip de processamento, apresenta condutores elétricos que chegam a ter a espessura de 3 átomos. Ou seja, os computadores estão chegando próximo do limite deles de miniaturização. Na hora que o fio tiver 1 átomo de espessura, não dá mais para deixar o fio fino. Concordas comigo? Tá claro para vocês isso? Legal. Por isso que os computadores futuros serão óticos, serão todos processando a luz, né? E farão os nossos atuais computadores parecerem lesmas, certo? Mas isso é daqui a pouco. Então, olha só, eu peguei um fio feito de uma fila indiana de átomos, o amigo pegou a ideia, ou seja, tem um átomo metálico aqui, outro átomo metálico aqui, outro átomo metálico. Como é que a corrente elétrica vai percorrer esse fio? O cara pega o seu elétron em excesso, né? Ele pega o seu elétron em excesso e entrega para o cara da frente. O cara da frente pega o elétron e entrega para o cara da frente. Não é de átomo para átomo que o elétron vai sendo entregue? Ou que os elétrons vão sendo entregues? Então, se eu pegar essa fila indiana de átomos e colocar outra fila indiana de átomos do lado, o que acontece? Eu vou ter 2 caras passando corrente elétrica um para o outro, não é isso? Ou seja, quanto maior a espessura do fio, menor a resistência, porque tem mais amiguinho fazendo a corrente elétrica passar de um para o outro. Gente, esses pedaços de giz são elétrons. Eu estou cheio deles aqui para fazer chegar lá naquela parede que está com falta de elétron. Negativo, positivo. Os elétrons estão loucos para ir para lá, ó. Louco! Mas se não tiver caminho, eles não vão. Tudo bem para vocês? Eu preciso de um caminho. Quem é o caminho? Fio condutor. Esta aqui é uma fila indiana de átomos.
certo? E eu faço contato. Posso passar elétron? Posso, né? Ele passa, ele passa, ele passa. Só essa fila está conectando aqui com aqui. Então vai ter um certo nível de corrente elétrica. E nós vamos ficar ocupados passando os elétrons, não é? Mas chega outra pessoa e conecta aqui com aqui. Não vão agora ter duas pessoas passando elétrons para dois agentes transportadores de carga? Não vai dobrar a corrente. Tudo bem para vocês? Se a corrente aumentou, se ficou mais fácil atravessar a corrente elétrica, é porque a resistência diminuiu, porque resistência atrapalha a corrente elétrica. Ó, usando essa criatividade de pensar os átomos um do lado do outro, fica muito óbvio que quanto mais grosso é o fio, menor a sua resistência elétrica. E o mais legal, um fio que tem a área que é o dobro do outro, adivinha o que acontece com a resistência? Cai pela metade. Um fio que tem uma área 10 vezes maior, a resistência elétrica dele cai 10 vezes comparado com um fio menor. Tudo bem? E tu acha que o Ohm fez esse estudo intuitivamente? Não, ele fez na prática. E a prática confirmou aquilo que o coração dele dizia. Fala, meu querido. Onde posiciona o resistor vai interferir alguma coisa? Como é que é? Onde posiciona o resistor vai interferir alguma coisa? Bacana a tua pergunta. Futuramente, quando nós avançarmos em circuitos elétricos, nós vamos ver que esse resistor estar aqui, aqui, aqui ou aqui, no final a corrente do circuito é a mesma. É essa a pergunta? Ótimo, então não vai interferir. Agora, se eu botar um resistor e for colocar outro resistor, aí a posição relativa deles pode fazer alterar o que está acontecendo num e no outro, tá? Mas isso a gente vai ver depois com bastante calma. Olha só, Ohm já descobriu que quanto maior o fio, o tamanho maior, maior a resistência. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência. Uma é diretamente proporcional, a outra é inversamente proporcional. Tudo bem? Só que aí o Ohm começou a se perguntar, e se eu pegar dois fios idênticos, feitos de materiais diferentes, mesmo L, mesma área, só que um é do material X, outro Y. Um é de cobre, outro é de alumínio. Quando ele fez o teste, adivinha o que ele concluiu? Que os materiais geravam resistências elétricas diferentes para o fio. Depois, nesse terceiro teste, Ohm tinha certeza que a resistência elétrica de um fio depende de três coisas. Quais são essas três? Comprimento, área da seção e o tipo de material. Só faltou definir qual relação eles tinham os três juntos. Inicialmente, Ohm já sacou que a resistência era diretamente proporcional ao L. Então o L vem em cima ou vem embaixo? Deixa eu ver. Se ele vem em cima, se esse número dobra, esse número dobra. Se esse resultado triplica, esse resultado triplica diretamente. Parabéns. E a área? Já que é inversamente proporcional, tem que vir embaixo. Se esse número aumenta 10 vezes, esse diminui 10 vezes. Tudo bem? Mas o material interfere? Interfere. Nós chamaremos a influência do material de uma letra grega, Rho. Essa letra grega, Rho. Meu querido amigo. Tá ali, ó. Beleza? Galera, aquela letrinha Rho, ela tem um nome, chama-se resistividade. Cuidado, hein? Resistência é do material todo, é do corpo todo. Resistividade se refere a um tipo de material. Preciso saber os nomes, hein? L é o comprimento, é o tamanho do fio. A, o que é mesmo? Área, mas que área? Isso, área da seção, da secção, sem problema. Ou seja, cortou o fio, olha para o fio, vai ficar redondinho, né? A maioria dos fios tem seção circular. E aí aquela área é esse valorzinho aqui. R, tu já sabe o que é R? Resistência do fio todo. E o Rho é que é novo para ti. Resistividade. Quero ver quem lembra. Aliás, ou quem já escutou falar sobre isso. O material que apresenta a menor resistividade. A maioria da galera ou fala ouro ou fala cobre, porque a gente usa fio de cobre. Mas a gente usa fio de cobre porque o cobre é economicamente viável. Mas bacana, o ouro, quem falou ouro foi na trave. O ouro é o segundo material com menor resistividade. A prata é a primeira. Ô professor, se a prata é o material com a menor resistividade, por que os fios não são de prata? Que é caro? Que é caro? Não vai valer a pena. Eu vou ganhar diminuindo a resistência do fio e
e vou economizar alguns milhares, alguns milhões de reais em fazer a energia chegar até a tua casa. Mas eu vou gastar bilhões de reais para fazer fios de prata para o Brasil todo, né? Então não vai valer a pena economicamente, é isso aí. O cara tem um sistema de som de 20 mil no carro dele. Esse é inteligente, 20 mil de som no carro. E aí o cara sabe que tem que ser fio de ouro para ter qualidade. Por que não é fio de prata? Se a prata conduz melhor. Que ouro é mais resistente? Porque a prata oxida, fica preta. Lembra a prataria da tua mãe? Tem que esfregar lá, tem que passar o silvio lá para ficar brilhando, né? É um produtinho que se passa para limpar a prata. Deve escolher, a tua mãe conhece. Agora o seguinte, ó. Por que eu não vou usar fio de prata então? Porque o contato metálico vai oxidar, vai ficar pretinho e vai perder o contato metálico. E aí vai estragar o circuito. Então se eu preciso de um circuito ninja, eu faço com fios de ouro. Ou pelo menos banhado a ouro. Porque o ouro tem a segunda menor resistividade. Porque resistência é o fio. Não é isso? Resistividade é o ouro. Show de bola. Legal. Ô galerinha, olha só. E se usar ouro branco? Fio de ouro branco? Na verdade é o seguinte, ó, isso é bacana o que tu falou. É importante ficar claro que quando a gente fala ouro, minha mãe tem um anel de ouro. É uma gotinha de ouro que tem no anel, tá? O anel não é de ouro. É só uma gotinha de ouro. Não deixa a tua mãe triste, mas é a verdade. Mas o professor da minha mãe é 18 quilates. Então tem 18 quilates de ouro lá dentro. Ou seja, uma gotinha de ouro. É um anel, na verdade, de prata, certo? Basicamente de prata e outros metais, com uma gotinha de ouro que deixa ele dourado, dá aquela cor bonita e deixa ele caro, porque essa gotinha de ouro é caro. Se tu quiser um anel puro de ouro, tu nunca ia usar ele. Porque ao colocar o teu anel, só de encostar assim em alguma coisa, tu vai arranhar e vai deixar pedaços de ouro por aí afora. Só de tirar ele da mão, tu ia amassar o teu anel. Porque o ouro é extremamente mole. Beleza? Ou seja, as joias que nós fazemos nunca são de ouro puro. É uma gotinha de ouro para deixar dourado. Tá beleza, galera? Show de bola. A tua colocação? Qual é? Se usasse fio de ouro branco. Ouro branco. O que acontece com o ouro branco? Também tem ouro, mas também é uma quantidade pequena. E as outras ligas metálicas que nós colocamos dão aquele aspecto de prata. Por isso que a gente chama de ouro branco, ou seja, contém ouro, mas não tem um aspecto dourado. Afinal, nem todos gostam de dourado. Eu sou um cara que eu não sei porquê. Eu prefiro objetos prateados do que dourados. Sei lá porquê, certo? Então, por isso mesmo, o cara, né? Eu quero um anel caro, quero de ouro, mas eu não quero dourado. Porra! Vamos inventar o ouro branco. Vamos inventar o ouro branco. Mas como tem átomos de ouro, ele vai conduzir legal. Ele vai conduzir legal, certo? Mas eu se fosse escolher entre os dois, eu preferiria o ouro amarelado, porque esse tem mais chance de ter mais ouro, né? Deve ser mais condutor, tá? Beleza? Ô pessoal, olha só. Uma questão famosa de aparecer no vestibular sobre segunda lei. Ele fala o seguinte, ó. Eu vou fazer uma fácil aqui pra ti, hein? Essa aqui tu pode até responder de cabeça. Um fio tem um tamanho L e uma área da seção A, e é feito de material X. A sua resistência elétrica é 50 ohms. Eu possuo um fio que possui um tamanho de 10L e uma área 4A, feito do mesmo material X. Qual é a nova resistência desse novo fio? Tem que saber retificar. Não, porque é o mesmo material, parabéns pela pergunta. Vai ser 4 vezes menos. Ó, o fato de ele ser 10 vezes maior daria uma resistência 10 vezes maior. Seria 500, não é isso? Mas como eu aumentei 4 vezes a área, a resistência vai ficar 4 vezes menor. 500 dividido por 4, 125. Mas não quero que tu faça de cabeça. Eu quero que tu faça bonito, mostrando a conta. É assim que se faz a conta, ó. A lei de Ohm não é essa aqui, gente, ó. Para esse fio ficaria como? 50 igual a Rho vezes L sobre A. Concordas comigo? Para o outro fio, como é que ficaria? Para o outro fio ficaria como? R', Rho é o mesmo material, 10
3L sobre 4A. Eu posso pegar esse 4 que está multiplicando, está dividindo e passar? E pegar o 10 que está multiplicando e passar? Olha a conta que sobrou do lado direito. Isso aqui vale quanto? Isso vale 50 da primeira conta. Vou substituir por 50. Aí tu pega o 10 que estava dividindo e passa. Pega o 4 que está multiplicando e passa. Aí tu descobre que é 500 sobre 4, que dá 125. Tu viu? Tu faz uma conta, faz a conta para outro fio, usa os dados da primeira conta para substituir na segunda. Pronto. É como se fosse fazer um sisteminha de equação. Ô professor, como é que a galera conseguiu fazer de cabeça? Conseguiu fazer de cabeça porque eu botei números legais, né? Se eu avacalhar 12,35 e 6,66, quanto é que é de cabeça? De cabeça já não faz, tem que fazer a continha. Por isso que o bonito é saber fazer a conta. Só tem uma coisa que eu quero falar para poder ir embora feliz. Ô amigo, em ótica, nós vamos ver logo o seguinte, ó. O que é F mesmo? Isso, distância focal. Quando o cara trabalha com lente, o cara nunca fala, olha, a minha distância focal da minha lente é 20 centímetros. Agora o cara que é míope, ele fala, olha, eu tenho 3 graus de miopia. Não é isso? Nós vamos ver que quando a gente fala 4 graus de miopia, 5 graus de miopia, o amigo está falando a vergência da lente. É 5 dióptria. Isso significa 5 graus. Mas, professor, como é que eu relaciono vergência com foco? Vergência é o inverso do foco. Olha como é mais gostoso falar que o teu óculos tem 5 graus. Se tu fosse falar distância focal, tu falaria o seguinte, ó, a minha distância focal é de 1/5 de metro. Ou ainda tu falaria, não, a distância focal do meu óculos é 0,2 metros. Para ti não ia interferir muita coisa, mas para o técnico que trabalha todo dia com óculos, ele ia pirar. É muito mais confortável para ele escutar, amigo, faz o óculos com 1,5 e 3 graus, do que escutar 0,3333 metros de distância focal. Tudo bem? Ou seja, a distância focal é uma grandeza ótima para trabalhar com lentes e espelhos, mas no dia a dia é mais gostoso pensar em vergência, que é a aula que vem de ótica. Tudo bem? Assim como em ótica acontece isso, em outras matérias também acontece, como na física C. O que é R mesmo? O que seria o contrário de resistir? Não seria permitir? Conduzir? Então o inverso da resistência, meus amigos, é chamado condutância. Nunca vi um vestibular, nunca fiz um vestibular que pedisse condutância. Mas como está começando a acontecer aqui, a colar, a apostila traz esse dado só para que não ficar perdido. Por exemplo, quanto é que era a condutância daquele resistor ali, ó? 1 dividido por 0,1 dá quanto? 10. 10 Siemens. Siemens é o cara que a gente quis puxar o saco na hora que a gente inventou condutância. Vocês já escutaram falar nessa empresa, Siemens? É o patriarca formou e os filhos mamam até hoje. Os tataranetos do cara. A empresa é tão poderosa, depois o cara lançou uma ideia que resiste até hoje aí, né? Siemens. Se existe uma grandeza chamada resistividade, o inverso da resistividade seria a condutividade. Então, ó, a gente costuma trabalhar com resistência, mas o cara pode pedir condutância. É o inverso, nada demais. A gente costuma trabalhar com resistividade, mas o cara pode provocativamente pedir qual é a condutividade da prata. Mas ele vai ter que te dar a resistividade, né? Para poder inverter, certo? Esses detalhes não mudam nada no raciocínio. Qual é a unidade? Eu vou trabalhar com Rubens. Ó, essa aí é a pergunta que eu faço para vocês. Qual será a unidade de resistividade? Façam um estudo de... Eu já ensinei vocês a pensar na unidade, né? Virem-se e na próxima aula eu conto. A tarefinha, além de fazer continhas dessa parte, é estudar a unidade de resistividade. Muito bem.